O que é terra prometida? O que é terra prometida? O que significa uma terra que mana leite e mel? Significa viver um momento de ausência de necessidade. Eu disse ausência de problemas? Não, né? Eu disse ausência de necessidades. Aonde o nosso coração está cheio de adoração, de reconhecimento e de gratidão a Deus. Porque a gente sente que a presença dEle transformou a nossa vida. Só que para isso, nós precisamos ampliar o lugar na nossa tenda, que foi o que eu falei na semana passada, dando liberdade para que esse Senhor coloque os verdadeiros alicerces que irão fazer de nós, em nós, a diferença para esse mundo que está tão contaminado, para esse mundo que está tão perdido. Nós seremos diferentes. Amém? Então, quando o favor de Deus nos alcança, né, essa profunda comunhão com o Pai te proporciona desfrutar das bênçãos, das promessas da terra prometida, que mana leite e mel. Então, o que é isso? É você ter uma saúde plena, é você ter abundância financeira, é você ter paz em família, é o amor verdadeiro entre os cônjuges, aquele amor que provoca a cumplicidade, a fidelidade, a parceria, o contentamento, a admiração, esse amor verdadeiro que provém de Cristo, porque às vezes nós, na nossa humanidade, nós não conseguimos amar com essa inteireza de coração, mas quando Deus habita em nós, é um amor incondicional, sem condições. Amém? São desfrutar de filhos abençoados e posicionados. Eu estava vendo aqui, né, enquanto o pastor ministrava aqui, o filho dele estava ali, orando, intercedendo, a esposa da mesma forma. São famílias solidificadas. Não é um pai que vem para a igreja, é um pai que influencia em primeiro lugar a sua igreja em casa, para que ela desfrute aqui também. Mas não é só aqui, o princípio foi feito em casa. O fortalecimento do Espírito, aonde nós conseguimos vencer a carne, porque as tentações vão continuar, irmãos. Amém? Mas nós seremos fortalecidos, e nós daremos testemunhos diários de filhos de Deus, de cidadãos do céu, que temporariamente está aqui na terra. Então, você vai ser conhecido por aquilo que você carrega. Elias, quando ele passava, as pessoas falavam assim: ali vai um homem de Deus. Davi foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Esther, Débora, foram mulheres marcadas por uma força diferente das outras. Vaste já foi conhecida pela sua estultícia, pela sua ignorância. Como você é conhecido? O que você carrega? E para a gente entender um pouco mais sobre essa terra prometida, eu quero meditar com vocês em todo o capítulo 31 de Jeremias. Porque no capítulo 31, a gente vê alguns detalhes que são de extrema importância para que a nossa vida seja lapidada, para que o nosso clamor seja respondido e para a gente conhecer de fato como que é desfrutar dessa terra prometida. Amém? Vamos começar lá então, nos versículos 1 e 2. Está escrito assim: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo
dos que escaparam da espada. Em outra tradução, está escrito assim, ó, do povo que escapou da morte. Achou graça no deserto. Você escapa da morte. Um povo saiu do Egito. No meio desse povo tem um povo escolhido, que é chamado de Israel. Ele escapa da morte. O que é a morte? É o pecado, aquilo que te separa de Deus. Então, às vezes você está andando com um povo, mas esse povo não vai entrar com você na terra prometida, porque o seu comportamento irá selecionar quem verdadeiramente vai entrar junto com você, certo? Esse povo, que se chama Israel, encontrou favor de Deus no deserto, porque eles pecaram, eles erraram, mas eles se submeteram à transformação da palavra. Posso ouvir um amém? Israel mesmo, quando eu o fiz descansar. Glória a Deus por isso. Amém. Então em Jeremias 31 vem anunciar esse tempo, uma nova história, baseado no que o Espírito Santo está construindo dentro de nós. A partir de uma nova aliança. Não é um contrato frio, assinado no papel. Não. É o que Deus está fazendo de dentro para fora. Uma transformação. Então, para isso, nós temos que estar com esse lugar ampliado. Nós temos que viver uma dimensão maior de intimidade com o Senhor, aonde nós ouvimos a voz. E não só ouvimos, mas colocamos em prática aquilo que é importante para o Senhor. Por quê? Porque adulto não faz só o que quer. Adulto faz o que precisa. E nós estamos num lugar aonde os filhos crescem. Os filhos crescem. E para um filho crescer, ele tem que aceitar a correção. Ele pode não concordar, mas ele tem que se submeter. Se você me perguntar, Márcia, você concorda com tudo que a Bíblia diz? Eu falo para você, não. Mas eu me submeto, porque Deus não está me perguntando a minha opinião. Ele é Deus, Ele não precisa de mim e nem de você. Agora, Ele sonda o meu coração para entender se eu estou andando pelas minhas paixões ou se eu me submeto àquilo que é importante para Ele. Posso ouvir um amém? Amém. Um pouco mais embaixo, no mesmo capítulo, nós iremos ler o versículo 18, o 20 e o 21. Irmãos, nessa nova aliança, nós não seremos mais conduzidos pelos nossos traumas. Nós não seremos mais conduzidos pelas narrativas familiares, nem pelas feridas, nem pela culpa. Tudo isso está sendo substituído pelo firme fundamento que é a palavra do Senhor em nós. Olha só o que está escrito no versículo 18. Bem ouvi que era Efraim que queixava dizendo: castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Um novilho não domado, para ele ser adestrado, muitas vezes ele é castigado. Depois, mais lá para frente, a gente é incentivado a passar de novilho não adestrado para um boi selvagem, que não aceita cabresto. Presta atenção que a palavra nunca é incongruente. Ela sempre tem uma ligação. Certo? Agora, uma coisa muito interessante nesse versículo. Bem ouvi eu que era Efraim. Bem ouvi eu que era Márcia, que era o Eduardo, que era o Marcos, a Maria. Por que está escrito Efraim?
quem era Efraim? Efraim era uma pessoa? Sim, era uma pessoa. O filho de José, o neto de Jacó. Mas aqui ele está representando um povo. Um povo. Que mais lá na frente, Israel, né, ele se torna sinônimo de Efraim. Né? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José e de Efraim. O Deus da Márcia, do Heitor e da Luísa, do Antônio, do próximo. Será que eu vou poder ouvir isso? Bem, eu ouvi o clamor da Márcia e mudei a prole dela. Eu quero ser esse Efraim de Deus. Eu quero ser. Mas para isso, será que foi de graça? Não, ele fazia parte desse povo. De um povo que se submeteu o coração àquilo que era importante para Deus. Então aqui fala que ele foi disciplinado, como um bezerro indomado. Nós então somos disciplinados. A palavra, ela vai cortar muitas vezes o nosso coração, vai doer. Mas se você se submete, você pode encontrar esse favor de ser reconhecido no meio de um povo e ser chamado pelo nome. E o seu clamor beneficiar a todos que fazem parte do seu povo. Glória a Deus. Vamos lá, vamos continuar. Converte-me e converte-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. Efraim declara: sozinho eu não dou conta. Eu já tentei mudar, mas se o Senhor realizar uma obra em mim, aí sim eu vou ser um cara convertido de verdade. Próximo versículo. Na verdade, que depois que eu me converti, tive arrependimento. Então Efraim se arrependeu. Olha o segredo. Efraim se arrependeu. Tem gente que começa com o pecado, porque todo mundo fala: não tem pecadinho e pecadão. Na realidade, irmãos, tem. Porque tem o pecado, tem a transgressão e tem a iniquidade. Isso é muito bem separado na Bíblia. Às vezes você começa com o pecado, mas você termina na iniquidade. Você se acostuma tanto com o pecado que você nem consegue mais se arrepender, porque ele faz parte de você, faz parte do seu cotidiano. Efraim não fazia parte desse povo, ele se arrependeu. E depois que fui instruído, bati na minha coxa, fiquei confuso e também me envergonhei. O seu pecado te provoca vergonha? Ou você consegue muitas vezes aparentar que está tudo bem e continuar sua vida no mesmo ritmo? Porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Todos nós pecamos, todos nós escorregamos uma hora. A diferença é: você se arrepende, você tem vergonha, você reconhece e você deixa Deus trabalhar no seu coração. O próximo, o versículo 21. Levanta para ti sinais, faze para ti altos marcos, aplica o teu coração à vereda, ao caminho por onde andastes. Volta, pois, ó Virgem de Israel, que regressa a estas tuas cidades. Na minha versão está um pouquinho diferente. Talvez eu possa ter passado o versículo errado para eles. Mas aqui o que eu queria dizer é que talvez o versículo está errado. Eu vou ler o que está escrito aqui, tá? Que eu anotei. Deus, ele olha e fala assim: não é Efraim o meu filho amado, o filho em quem eu tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre Efraim,
mas me recordo dele com grande carinho. Por esse motivo, o meu coração se comove por ele. Em algumas traduções fala que ele se contorce. E lhe ministrarei minha total compaixão, afirma o Senhor. Total, não parte. Então, Efraim era esse filho amado, que se destacava. Nós todos somos parte de um corpo. Todos somos parte de um corpo. E todos nós temos que executar a função a que nos foi atribuída. Porque Deus sonhou com essa função. Hoje eu estou aqui pregando para um povo grande. Mas ontem eu estava honrando o pastor Natal e a pastora Cárita, que está cuidando de um povo, que está dentro desse povo, que está cuidando mais de perto, levando esses princípios, aconselhando, pagando um preço, intercedendo, ensinando, dando aula de casados para sempre. Encerrou ontem com uma formatura e foi tremendo ver os frutos, os testemunhos, frutos de justiça, de às vezes alguém que trabalha em silêncio. Porque num corpo, nós não temos só a cabeça, os olhos, os braços que aparecem. O órgão mais vital, ele fica escondido, que é o coração. Os rins que filtram as impurezas. O sistema excretor, né? Que coloca para fora aquilo que não presta. Que separa o joio do trigo. Nós precisamos de tudo. Mas às vezes você não desempenha o seu ministério. Porque você está de olho só naquilo que você queria. Mas Deus quer te usar da forma que Ele sonhou. Não da forma como você acha que tem que ser. Amém? Então, é necessário o arrependimento, essa postura de humildade, para que haja transformação, para que seja concretizado em nós o tempo da graça. Não apenas uma cura emocional, uma melhora de comportamento, mas a reestruturação da nossa identidade como filhos de Deus. E para isso, Deus precisa de dimensões profundas entre Ele e você. Uma consciência que nós temos para esse novo tempo é que o véu já foi rasgado. Nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos achar que nós não somos dignos, que nós temos que procurar um pastor para ele falar com Deus para mim. O véu foi rasgado, você tem liberdade, nós não precisamos mais do átrio. A gente tem liberdade de entrar, sair, nós somos filhos. Como que você chega na casa do seu pai, da sua mãe? Eu chego com liberdade, eu abro a geladeira, se tiver uma água com gás, que é a minha bebida preferida, eu não pergunto se pode ou se não pode, eu estou na casa do meu pai, eu tenho liberdade. Eu abro o guarda-roupa da minha mãe, eu vejo se tem uma blusa que eu quero usar naquele dia, eu uso. Não é? É assim que nós somos com o pai e com a mãe. Nós temos liberdade, o véu foi rasgado, não precisa de medo, não precisa de protocolo, você tem liberdade. Então você pode invocar a Deus na sala, na cozinha, no banheiro, até fazendo o número 2, gente, você pode invocar a Deus, você tem liberdade. Não é verdade, gente? Nós temos que falar essas coisas simples, porque a gente tem que entender que liberdade é liberdade. Amém? É assim que o Senhor quer a gente, com intimidade, né? E agora eu quero falar de uma parte muito interessante, que Jeremias 31 nos traz. Olha a libertação de experimentar da terra prometida. Olha uma promessa que está na terra prometida. Eu quero meditar com vocês os versículos 29 e 30. Uma promessa onde a palavra dele justifica a própria palavra. Aonde ele se impressiona tanto com um coração contrito, que ele retira uma sentença de lei e coloca outra. Veja bem. Assim, naqueles dias, nunca mais dirão. Veja bem aqui, ó.
nunca mais dirão: os pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos se embotarão. Ele está colocando fim nas maldições hereditárias. Cada um vai pagar pelo seu pecado. Na terra prometida eu respondo por mim, você responde por você. Porque lá em Deuteronômio capítulo 5, quantas vezes eu já preguei isso aqui para vocês? Que a minha atitude vai reverberar nos meus filhos. E é uma verdade. Mas quando eu consigo tomar posse dessa terra prometida, essa maldição cai por terra. E gente, não é por nada não. Eu posso dizer para vocês que eu estou nessa terra prometida. Meus filhos não viveram repetições de sofrimentos e maldições que eu fiz, que os meus avós fizeram. Não viveram. Eu olho até pelo casamento deles. Desfrutar disso não tem preço. Por isso que eu bato na tecla: sacrifica o presente, porque não tem preço a colheita da terra prometida. Não tem preço. Versículo seguinte: mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Aqui jogou responsabilidade para todo mundo. Mas eu não tenho mais que pagar pelos erros dos meus pais. Olha que libertação que existe na terra prometida. Aleluia! Posso ouvir um glória? Amém, amém. Então o Senhor vai te tirar da repetição, para colocar em você a renovação. E para isso Ele vai tirar pessoas de você, valores, hábitos que não combinam mais com essa nova estação. Profeticamente, o que isso significa, pastora? Eu estou encerrando ciclos que você já encerrou na fé. Tem muita gente que tem consciência, mas a memória escraviza. A memória escraviza. A memória tenta manter vivo aquilo que te perturba. Ciclos de culpa, de autossabotagem, de medo do futuro, de repetição de padrões familiares, a sensação de dívida. Ah, mas será que eu sou digno? Nossa, mas parece que eu estou devendo a Deus. Nossa, parece que eu estou devendo o outro, o fulano, o ciclano. Será? Né? Aquelas crenças limitantes de não merecimento, né? Entrar na terra prometida é como processo de salvação. É individual. Então fica atento. Fica atento. Naquilo que você puder influenciar, faça o seu papel de filho de Deus. Mas não fique aqui, porque o outro não quer entrar com você. Essa semana eu fiz um aconselhamento muito difícil para uma família. Uma mulher que desde o dia número 1 do seu casamento, ela vem apresentando esse marido na presença do Senhor. Ela luta, ela erra, ela se conserta, ela se reinventa. Foram altos e baixos. E muitas vezes eu falei para ela, assim como eu falei para tantos outros casais aqui da igreja, ou até mesmo para os meus clientes de terapia. Tá? A nossa vida é como se fosse um eletrocardiograma. Cada hora, né, faz parte os altos e baixos. Faz parte. Hora você está em cima, hora você está embaixo. E Deus já conhecia a nossa história e sabia que seria assim. Mas Ele sonda o coração. E depois de 15 anos tentando, e a pessoa cometendo o mesmo erro, ferindo a família, ferindo a ela, você entende que só ela estava casada, só ela queria. E esse jugo desigual, ele machuca, ele mata, ele é pesado demais. Às vezes,
Deus vai realizar o sonho de família ideal na terra prometida, mas talvez não no formato que ela sempre lutou. Nós temos que estar aberto a isso, porque a própria palavra diz, né, lá em Mateus 24, que 2 estarão no campo, um vai e o outro fica, quando está falando do julgamento. Assim é a terra prometida. Às vezes você pode entrar e o seu marido não, ou a sua esposa não. Misericórdia, né? Mas pela dureza de coração, Moisés já nos advertia. E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que nós pedimos, o que nós sonhamos, o que nós imaginamos. Mas para isso nosso coração tem que estar aberto para a vontade dele. Nós temos que nos desprender, da nossa trava. Nós temos que estar aberto para os sonhos de Deus e não só para os nossos. Amém? Glória a Deus por isso. O versículo 31. A partir do versículo 31, vamos entender direitinho como é que é essa terra prometida. Dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não será como a aliança que firmei com os antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram o meu pacto, sendo eu o marido divino deles. Eu falei isso semana passada. Cante alegremente, ó estéreo. Isaías 54. Num dos versículos lá fala: eu sou seu marido, ó estéreo. Ali não está falando só para a mulher, está falando para um povo que muitas vezes se olha no espelho e se vê estéreo em alguma área. Ele está falando assim: como marido, eu sou o provedor, eu sou o seu protetor, eu sou o sacerdote, eu vou colaborar com a sua história. Confia em mim, solta as rédeas, confia em mim. Mas mesmo ele prometendo isso para o povo abandonou e quis então fazer o quê? Cavar as suas próprias cisternas rotas, rachadas, que não retinham as águas, por causa da autossuficiência, um grande mal. Eu acredito mais na minha força do que na força do Deus que eu sirvo. Então vou fazer tudo do meu jeito. Se eu não tiver no controle, nada flui. E aí eu tomo o lugar de Deus na minha família. Eu tomo o lugar de Deus na igreja, porque eu controlo, eu não confio na mão de Deus. Esse é o grande mal, a autossuficiência. Sobre isso eu preguei há 2 domingos atrás. Então é uma série, gente, tem continuidade. Nessa série promessas nós entendemos que a promessa tem um caminho. Nesse caminho tem desafios e o segredo é perseverar, porque é Deus que vai nos justificar. Nesse caminho da promessa nós teremos muitas adversidades. E Deus faz no de repente de Deus. Ele age a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E nessas adversidades, se a gente não tiver com o coração posicionado para um alinhamento, nós podemos ficar de fora da terra prometida. Nós precisamos alinhar o nosso coração. O versículo 33. Eis, no entanto, a aliança que celebrei com a comunidade de Israel, passado aqueles dias, afirma o Senhor, registrarei o conteúdo da minha lei. Olha só que o que Jesus fala continua valendo. Eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Então Deus está falando que nesta nova aliança, na terra prometida, Ele vai escrever essa lei como um contrato dentro de nós, na mente deles, e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos,
os seus corações. Assim serei, de fato, o Deus deles, e eles serão o meu povo. Glória a Deus. Agora, aqui ele fala, né, de Israel. Por que ele não fala de Judá? Ele fala que seleciona um povo. Era o mesmo país. Tinha o reino do norte e o reino do sul. Mas aqui ele se remete apenas a Israel, o reino do norte, que depois se torna Efraim. Fica essa pergunta aí para vocês. Será parte de qual reino vocês fazem? Nós estamos num país que se chama Brasil, onde infelizmente está sendo governado por princípios completamente opostos. E a perseguição já foi aberta, né? Pelo nosso grande ministro Alexandre. Então, a perseguição contra os cristãos já é real. Nós fazemos parte dessa nação. Mais especificamente, nós fazemos parte de uma região que se chama Goiás. Ainda mais específico, de Goiânia. Ainda mais específico, da Fortes em Cristo. Amém? Então você faz parte de qual povo? Daquele que é lembrado por Deus com muito carinho, porque o seu coração está posicionado, ou daquele povo que andou com você, que fez parte da nação junto com você, mas que infelizmente não se submeteu ao que não concordava, né? Não se submeteu às leis do Senhor e foi transformado. A terra prometida está aberta para todos, mas infelizmente nós não encontraremos todos ali. Versículo 34. Ninguém mais terá a necessidade de orientar o seu próximo. Meu Deus, olha isso. Ou seu irmão pregando, eis que precisas conhecer quem é Yahvé, o Senhor, porquanto serei conhecido no interior do ser de cada pessoa, desde o mais jovem até os idosos, dos mais pobres aos mais ricos, garante o Senhor, porque eu mesmo lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei recordar mais dos seus erros e pecados. Meu Deus! Essa era uma parte, a minha Bíblia, se eu abrir ela assim, ela só cai aqui. Sabe por quê? Foi uma das partes que eu mais profetizei quando os meus filhos eram jovens. Como eu profetizei isso na vida da Luísa e do Heitor. Como eu profetizei, Senhor, escreve. Por quê? Porque eles passaram, né? Eles deram uma voltinha no mundo. E eu falava, Senhor, aquilo que eu preguei, aquilo está lá, vai reverberar. Os meus filhos vão fazer parte disso aqui, ó. Eu não abro mão deles na terra prometida, não. O Senhor vai fazer a obra completa, é o meu povo. É o meu povo. Então tem isso lá, que eu vou colocando as datas. Tem lá 2010, 2016, 2020. Tá lá, ó, e eu profetizando na vida desses meninos. Porque é o que eu quero colher. E Deus fala, não me permitirei mais recordar dos seus pecados. Olha que sentença maravilhosa que tem a terra prometida. Gente, a terra prometida é para a gente desfrutar aqui, tá? Porque fica muito parecido, né? Com o dia do juízo, aonde nós iremos. Sim, terá esse dia, mas a terra prometida para desfrutar aqui, igualzinho Josué e Caleb desfrutou. É para nós, é para aqui, ó, é para viver o aqui e agora. Mas você tem que se decidir. Então, Deus está falando que Ele não vai esquecer, Ele não vai se lembrar. O que isso significa? É desligar o poder da memória sobre você.
Então, irmãos, não espere esse novo tempo chegar, porque ele não vai chegar se você não se posicionar. Se posicione para ver chegar esse tempo. Em outras palavras, o que está escrito? A promessa já foi ativada. O cronômetro, gente, está ligado. Se você não está vivendo isso, é porque você está atrasado. Deus não se atrasa. Como o ministro de louvor falou aqui, ele está lá no mesmo lugar. Quem distanciou foi você. Ele está aqui todos os dias para te receber, você que não vem. O ambiente já foi preparado. O tempo de Deus é mover do presente para te empurrar para o destino que Ele desenhou para você. Então se coloque debaixo da nova aliança. E você não apenas viverá cura, você será o instrumento de cura. Você será um instrumento de restauração para os outros. Quem tem a lei no coração, escrita, firmada, ela ensina os outros com a palavra, com o testemunho, com o estilo de vida. Quem conhece o Pai, revela o Pai. O que você conhece? O que você gasta tempo conhecendo? Quem vive o perdão, rompe cadeias. Ontem nos testemunhos, né, pastor? O quanto o perdão libertou casamentos. Meu Deus, é grande demais. E são pessoas que vinham à igreja, mas foi preciso de um pastor ensinar no tete a tete. Se submeta ao que a igreja tem para reservado para você. E eu quero pedir, hoje nós vamos concluir. O meu tempo acaba em 4 minutos. Os cultos na África, eu sou missionária, já fui na África algumas vezes levar a palavra. Lá duram 6 horas. Não deixe o relógio tirar a bênção de você. Eu preciso concluir a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Amém? Não deixe os seus filhos roubar a sua atenção quando a escolinha liberar. Eu quero concluir para que você saia daqui transformado. Amém? Hoje é um grande culto, assim como todos os outros. Não perca a bênção por causa do seu relógio. Então, eu quero te perguntar, confere agora no seu coração, o que pode estar impedindo você de entrar na terra prometida? E eu quero usar aqui a própria palavra para refrescar a sua memória. É a palavra que está dizendo, não é a pastora Márcia. Então eu quero ler com você alguns versículos que vão te trazer a memória, que vai fazer você sondar o seu coração e falar, eu estou limpo desse, eu preciso melhorar naquele. Então eu quero meditar com vocês em Gálatas 5, quando fala das obras da carne. E quais são essas obras da carne? A prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades. Você é uma pessoa que utiliza da sua boca para colocar um contra o outro? Para provocar as dissensões, as facções, os partidos dentro da igreja, as panelinhas? Ah, eu gosto mais da pastora Márcia. Ah, eu não gosto dela de jeito nenhum, eu gosto do pastor Eduardo. Ah, não, eu gosto do pastor Natal. Ele é mais bonzinho. Gente, vocês viram que doçura da pastora Roberta? Ela não bate com a pastora Márcia, eu prefiro 1000 vezes ela. E olha, eu vou te contar, né? Gente, aqui está falando, ó, obras da carne. Invejas, bebedices, orgias, ciúmes, contendas, iras. Qual que é a sentença? Qual que é a sentença? Como antes já vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Na imoralidade sexual, inclui tudo o que não é lícito a um casal casado. Porque eu nem vou falar de um casal que não é casado, tá, gente? Isso aí todo mundo sabe de cor, não adianta ficar falando a mesma coisa sempre. Todo mundo já sabe. Eu quero falar o que não é lícito a um casal. Porque mesmo sendo casados,
existem coisas que não são lícitas entre quatro paredes. E você dá atenção à palavra, você nem sabe o que é lícito para um casal casado. Então, todas as coisas me convêm, mas nem tudo me é lícito. Hoje, de tudo aqui, eu quero, o que o Espírito Santo colocou no meu coração para eu enfatizar, é sobre a sensualidade, que é um pecado silencioso. Ele chega com um ar de ingenuidade, mas ele provoca um rombo em muitas famílias. Eu poderia falar sobre todos aqui, mas nós não temos tempo. Eu vou me ater àquilo que o Espírito colocou no meu coração. Que muitas vezes nós sentamos em cima de uma santidade, mas o nosso coração está podre. Então, a sensualidade, ela vem com um arzinho de ingenuidade. Meu marido não sabia nem do que eu ia pregar. Eu já estava pronta, na porta. A hora que eu fui abrir, ele falou assim: Márcia, não gostei dessa roupa. Eu falei: ué, mesmo? Ele falou assim: você está bonita, mas o Espírito Santo me incomodou. Parece que não combina com o púlpito. Há mulheres que vão falar assim: nossa, que jugo. Ela não é submissa, ela é subjugada. O marido, não. Se eu posso estar distraída, Deus utiliza do meu sacerdote para, ativar. Isso é ter liberdade no espírito. Isso é ser livre. Ao contrário do que se prega no mundo. Não, eu uso a roupa que eu quiser. Eu tenho o Espírito Santo para me mover. Uai, do mesmo jeito que o Espírito Santo fala com você, fala comigo, Rodrigo. Eu vou com a roupa que eu quiser. E aí? Ele cuida de mim. O Rodrigo sempre fala: eu não sei o que eu faço para agradar a Márcia. Mas ele não agrada mais a mim do que a Deus. Ele é utilizado também para me falar não. E eu tenho que reconhecer isso nele. Essa é uma esposa sábia. Essa é uma esposa que tem um coração aberto para se submeter a Deus. Porque ela consegue se submeter a seu marido que vê. Do contrário, o que ela nem vê? Será que ela vai considerar importante? Efésios 4,19 diz assim: os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia. Lascívia. Lascívia são ações impuras. É sobre lascívia. Dentro da lascívia está a sensualidade. Se entregaram. Romanos capítulo 1 vai falar o quê? Que pela nossa... Porque a gente abandonou a Deus. Deus nos entregou as nossas paixões. Então a gente já não tem mais aquele termômetro daquilo que é meu e daquilo que é de Deus. Então aqui em Efésios 4,19 fala assim: os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia, para cometerem com avidez toda sorte de impureza. Então o que é lascívia? São ações impuras, sem o seu autocontrole. Você está no controle do quê? Da lascívia. Luxúria desenfreada, adultério, fornicação, pensamentos, palavras, até que se concretiza em atitudes. A sensualidade não começa no corpo, tá? Ela começa aqui, no coração. Antes de se transformar em gestos, roupas, desejo ou atitude, ela nasce num lugar silencioso, aonde ninguém pode ver, mas Deus sonda. A Bíblia nos mostra que a sensualidade é mais do que um comportamento, é um espírito que tenta tomar o controle da sua identidade, distorcendo quem você é e para o que você foi feito. Do que adianta eu me vestir muito bem aqui,
para vir trazer uma palavra e postar foto de biquíni no Instagram? Que incongruência é essa? Do que adianta eu trazer uma palavra aqui e postar stories que não representa ao Senhor, com vestes, com palavras, com gestos? A sensualidade é a tentativa de usar o corpo para conseguir aquilo que você não acha que é capaz. Mas se você dá vazão ao Espírito, ele faz o trabalho completo. Só o Espírito Santo é que vai fazer, não é o seu corpo. Às vezes você acha que você pode usar o seu corpo para um pertencimento. Aquela galera ali é muito entrosada, muito bacana. E todo mundo usa a barriga de fora. Usa piercing. Os meus filhos detestam essa frase, mas daqui um dia eles vão começar a usar com os filhos deles. Eu falava, você não é todo mundo. E você não vai usar. Quem já ouviu isso aqui? Né? É por aí. Você não é todo mundo. Deus está falando isso para você. Você não precisa usar o seu corpo para pertencer a um grupo incrementado aí. Você não precisa usar o seu corpo para alguém te amar, para chamar a atenção de alguém. O Espírito Santo vai se encarregar de fazer essa obra em você. Amém? Então Deus não nos chamou para viver exibindo o que é terreno, mas para manifestar o que é eterno. Guarda isso na sua mente. O seu corpo é templo, não é vitrine. Não adianta eu estar tampada aqui no púlpito e postar fotos indecentes no Instagram. Não posso ser incongruente. O seu valor vem de Cristo, não do olhar de quem observa. Sua identidade está na cruz e não na aprovação de pessoas. Foi maneira, hein, aquela foto. Uau, que curva. Nossa, tá aí na academia, hein? Hoje o Espírito Santo faz um convite. Volte aos seus sentidos. Volte ao propósito. Só assim você estará protegido e forte. Outro detalhe que eu quero falar aqui para vocês. De tudo aquilo que pode nos deixar fora da terra prometida, ou mesmo do reino de Deus. Efésios 5:5 fala, portanto, podeis estar bem nisto. Nenhum imoral ou impuro, ou ganancioso, avarento, que é idolatria. Então, a ganância, a avareza é uma idolatria. Tanto que Deus fala, não pode servir a dois senhores. Porque senão você vai agradar de um e desagradar o outro. E Deus coloca esse senhor como o dinheiro. Ou qualquer outra coisa, tá? Que você coloque no lugar de Deus no seu coração. Mas aqui eu quero me ater à avareza. Eu não quero pregar aqui sobre dízimos e ofertas, até porque nós temos um mestre aqui que se chama Pastor Eduardo, que já foi utilizado inúmeras vezes para trazer libertação e cura nessa área. Não quero falar sobre isso, mas eu quero falar sobre algo que também está vinculado a isso, que são as primícias ao sacerdote. E até acho bom ele não estar presente. Talvez ele nem coloca esse tema aqui com tanta ênfase, né? Que às vezes é difícil falar sobre isso, sendo ele o sacerdote, o anjo da igreja. Mas também é um regulador do seu coração. O que fala sobre as primícias? Né? As primícias fala sobre princípios eternos de honra, reconhecimento e gratidão. O que esse sacerdote significa para você? Ele é instrumento de Deus, que se coloca na brecha e desgasta a vida. Às vezes orando de madrugada para você, preparando uma palavra para ser instrução, cuidando do seu casamento, cuidando dos seus filhos, gastando tempo para se mostrar como um sacerdote que cura, te ensinar o que é mordomia, com atitudes, não é só com palavras. Então é uma comunicação aqui, ó, direta. Senhor, obrigado pela vida do sacerdote dessa igreja. E eu vou honrar aos seus princípios, transmitindo que no meu coração o dinheiro não tem poder.
Então eu vou primiciar na vida dele, que se desgasta a vida por um rebanho. Em Ezequiel 44, versículo 30, está assim, ó: os sacerdotes receberão o melhor de todas as primeiras colheitas e de tudo mais que for oferecido a mim. Toda vez que as pessoas assarem um pão, darão aos sacerdotes o primeiro pão como oferta, e assim a minha bênção ficará sobre a casa deles. O apóstolo Paulo vem nos ensinar que quem vive do evangelho deve também ser custeado pelo evangelho, que isso é lícito. Tem gente que fica irado porque o pastor está viajando. Queima mesmo. Se ele é a pessoa que está mais se desgastando aqui por nós, ele é o que mais merece. Sem dizer, no Salmo 133, aquilo que está sobre a cabeça dele vai escorrer no corpo. Eu tenho que me alegrar com a bênção na vida dele. Porque hoje ele está voltando aos Estados Unidos, amanhã pode ser eu, pode ser você. Aleluia! Eu quero mais é que ele prospere. E se depender de mim, eu quero primiciar, eu quero ser a primeira a ofertar na vida dele, para que muito mais ele possa ter. Amém? Nós temos que trazer isso para nós. Aleluia! Então primiciar é dizer: eu reconheço o que Deus faz na minha vida por meio do meu sacerdote, e honro a Deus através dele. Agora, a primícia, ela não apaga pecado. A primícia não é um comércio, tá? A primícia é um princípio. Então tem gente: ó Deus, você viu ali que eu ofertei na vida do pastor Eduardo? Dá um jeitinho naquele pecado ali, porque, né, eu preciso continuar. Esse pecado é gostoso demais. A primícia não faz negócio. A primícia, você está mostrando o seu coração, que nada te prende, que o dinheiro não comanda a sua vida, e que você reconhece que Deus escolheu alguém para te instruir. Então é preciso renovar a mente em Cristo todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Romanos 12. Renove a sua mente. Se você não gastar tempo com Deus, a tentação é grande. Os manjares são inúmeros. E eu quero te dizer, você vai cair. Você vai cair. Não tem outro jeito. Então, se o louvor já quiser ir se posicionando, amém. Eu quero te dizer algo aqui, porque muitas vezes a gente dá, né? No louvor foi falado, os ministros, eles falaram, né? Que nós escorregamos, que nós pecamos. Na oferta foi falado. A palavra de Deus fala, né? Que nós somos como um eletrocardiograma. Ora estamos em cima, ora estamos embaixo. E tem aquela palavra, né? Que fala que Deus não utiliza para colocar vinho novo em odres velhos. Está falando sobre a renovação da mente. Para você renovar a sua mente, você precisa passar por um processo. Certo? Deus utiliza o odre velho com a mente renovada. E eu quero provar para você. O que é um odre? Naquele tempo, né, não tinha esses transportes como nós temos, para transportar vinho, para transportar leite, para transportar qualquer tipo de bebida. Então eles pegavam a coxa de uma cabra, de um cabrito, né, morto, dissecava, e aquele couro eles tratavam e utilizavam como transporte. Então ali eles iam para o deserto com um pouco de água, levava a bebida, né? Esses são os odres. É feito do couro da cabra. Certo? Mas você concorda comigo, se cada vez que eles fossem transportar uma coisa, eles tivessem que matar um cabrito, não tinha nem mais cabrito para eles matar. Não é? Não é? Então, existe uma forma de reciclar esse odre, que é renovando a mente para nós. Mas como que a gente renova a mente? São 3 processos que você vai aprender aqui hoje. Primeiro, para renovar um odre,
a pessoa pegava uma varinha dura e batia no odre. Porque aquilo que você carrega provoca uma crosta lá dentro. Então tinha que bater no odre. Batia, batia, batia. Jogava uma aguinha e saía aquela crosta. Então você foi lá no mundo, Deus disciplina. Igual Efraim falou, o Senhor está doendo. Você está me disciplinando igual um bezerro indomado. Está doendo. Olha para mim, me ajuda, restaura logo, faz a obra logo. Por quê? Porque Deus bateu, pegou uma varinha e bateu. Suporte a disciplina de Deus. Até sair toda a crosta que você estava impregnado do mundo. Depois, o segundo passo. Eles colocavam esse odre durante 21 dias em água corrente. A água entrava e saía. Entrava e saía. Água corrente. As fontes de águas vivas que saem do trono. O processo de 21 dias de jejum e oração. A sua busca diária. A fonte de água que não esvazia, que é Cristo. 21 dias eles ficavam ali em águas correntes. Esses odres que já havia apanhado com a varinha. Depois, você tira um couro que ficou 21 dias dentro d'água. O que vai acontecer com esse couro? Ele vai estar ressecado, né? Muita água. Às vezes ele vai estar fraco. Às vezes o jejum deixa a gente assim, né? Aí vem o terceiro processo. A unção com óleo. Eu preciso hidratar o couro. Eu preciso untar. Porque senão o produto que eu colocar vai fazer ele arrebentar. Então mais uma vez eu tenho que buscar a Deus. Para que Ele possa ungir a minha cabeça com óleo. Para que eu possa ficar forte. Porque Jesus já derramou o sangue dele para mim e por você. Então agora como ato profético. Porque na nova aliança nós não precisamos matar mais cordeiro. Jesus é o cordeiro perfeito. Então eu vou atrás do óleo. O óleo que vai me deixar forte. Para eu renovar a minha mente. Dizer não aos manjares. É esse óleo que vai deixar você resistente a todo ataque e contra-ataque do mal. Amém? Então um guerreiro ele pode esconder ele pode guardar a espada durante a batalha? Não. Ele tem que ficar com a espada o tempo todo. O tempo todo. Buscando e se deixando ser untado por Deus. Nós temos que completar essa carreira. Nós temos que começar e terminar tudo, principalmente essa obra maravilhosa de Deus. Amém? Glória a Deus. Antes de profetizar sobre a sua vida, eu quero que você ouça a última canção que o louvor cantou. Fique de pé e comece a pedir a Deus, me enche. Eu estou aqui para o Senhor me lavar com essa água. Eu já banhei no domingo atrasado, no domingo passado. E hoje eu estou aqui para o Senhor me lavar com essa água. Tira toda a crosta. Tira todo o gosto do mundo que possa estar impregnado em mim. Me lava, Deus, me lava, Deus. Me lava. Eu estou aqui para ser lavado. Me unge, Deus. Escuta essa canção. Muitos te louvam com os lábios, mas o coração dividido, perdidos dentro da casa do Pai, já não se lembram que o céu é real. Com coisas banais, abre os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu, acham que Cristo não vai mais voltar.
só se fala em bens materiais, mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Aleluia! Que nós estejamos voltando ao primeiro amor hoje. Hoje estejam abertos para o óleo que está derramando nesse altar. Acham que Cristo não vai mais voltar? Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Reacende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui nesse lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui nesse lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui nesse lugar. Glória a Deus. E é com esse espírito, sabendo que Deus está aqui, desde o primeiro segundo desse culto, desde a oração inicial, do ensaio do louvor, Deus está aqui. E Ele está aqui para te queimar, para te purificar, para te untar com esse óleo, para você ficar resistente, para você renovar a sua mente. Eu quero te perguntar mais uma vez: o que está te impedindo de viver a terra prometida aqui na terra? Aleluia. O que está te impedindo? O meu apelo é: se o arrependimento chegou ao seu coração, se você está como Efraim, clamando ao Senhor, e você reconhece a barreira que você colocou para não entrar nessa terra prometida, eu quero que você levante a mão aonde você está, porque eu quero profetizar sobre a sua vida. Levanta a sua mão, você que se arrepende e você que reconhece que precisa de ser um odre restaurado. Levanta a sua mão onde você está. E eu quero declarar sobre você: os dias novos estão vindo. Eles não estão vindo, eles já começaram. Eles já começaram. A nova aliança não é um texto antigo, é a marca do Espírito Santo em você, na sua mente, na sua história, no seu coração. Receba a revelação que muda a direção, que encerra ciclos, que inaugura caminhos que ninguém da sua linhagem percorreu. Que você seja o primeiro a percorrer esse caminho de vitória, aonde as maldições hereditárias ficaram no passado.
Glória a Deus. E assim eu quero encerrar profetizando uma semana de decisões. Você vai decidir ser esse filho amado. Você vai decidir ser esse Efraim que é escutado. Eu desejo essa porção para essa semana. Eu desejo essa vitória para cada um de vocês. Que venha sobre vocês o arrependimento e juntamente com ele o abandono de tudo que poderia estar te impedindo de acessar essa terra prometida. Que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo possam estar sobre vocês, dentro de vocês, perseguindo vocês, libertando vocês. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus, tenham uma semana abençoada e venham para o encerramento à noite. Glória a Deus, aleluia. Acende a chama.